Pessoal, agora nós vamos falar sobre o protocolo HTTP. Então, começando aqui, o protocolo HTTP nada mais é do que o Hypertext Transfer Protocol, ou seja, o protocolo de transferência de hipertexto. O que é que seria o hipertexto? O hipertexto é um textão, tá certo? Traduzindo de forma mais literal. Mas nada mais é do que um texto que tem links associados, ou seja, antigamente quando você estava lendo um livro, por exemplo, um texto qualquer em um livro, e no meio do livro tinha, por exemplo, fulano de tal, em 1900 e tal, disse no livro tal que isso aqui era verdade, então por isso eu concluo isso aqui. Então dentro de um texto você já tinha referências em textos normais, e na web essas referências estariam a um clique de distância, você não precisaria consultar outro livro para de fato encontrar aquela referência, você clica encontra um outro texto linkado para ter as informações que você referenciou, e aí nesse outro texto pode ter um outro link. Então a ideia de você ter textos linkados é o conceito do hypertext. Então historicamente o protocolo de fato iniciou com transferências de hipertexto, de textos linkados. Depois de um tempo foi evoluindo para imagens, vídeos, streaming, várias coisas que a gente tem na web moderna, jogos, e tudo isso roda. Muitas coisas rodam em cima do protocolo HTTP. A maior parte do tráfego da web, sem dúvida, é em cima do protocolo HTTP. Então, o que nós temos aqui no caso do Hypertext, como eu já falei, nada mais é do que documentos escritos em HTML, que é o Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto, e você tem textos linkados. Obviamente, hoje você tem linkado não só de uma página para outra, mas dentro de um documento HTML faz referências a outros formatos de arquivos, como CSS, JavaScript, imagens e muito mais coisas. Então, o hipertexto, tem muito a ver também com a história da web, porque começou com textos linkados, mas na verdade o protocolo HTTP hoje roda diversos formatos em cima dele. Então, para a gente entender algumas características do HTTP, ele, se a gente for colocar ele dentro da pilha TCP/IP, ele faz parte da camada de aplicação, ou seja, ele está lá na última camada, que é a camada mais alto nível, Então nós desenvolvedores, de fato, interagimos muito com o protocolo HTTP, a gente precisa conhecer ele mais a fundo do que precisa, por exemplo, conhecer o resto da pilha, que tem mais a ver propriamente com a parte de infra. Outra coisa importante do protocolo HTTP é que ele é um protocolo stateless. O que é que significa isso? Significa que quando uma máquina manda uma requisição HTTP para um servidor, para o servidor e para a máquina é como se eles estivessem fazendo a comunicação pela primeira vez, porque dentro do protocolo em si não existe o estado da conversação. Você não sabe se está fazendo a primeira requisição, se está fazendo a 100ª requisição, porque o protocolo em si é stateless. Você pode ter aplicações em cima do protocolo, como por exemplo um servidor web que dentro dele tem uma session do usuário, e no momento que você faz uma requisição, em cima de um header, por exemplo, em cima da requisição vai o ID da session. Então quando você chega no servidor, esse ID ele consegue resgatar um espaço de memória que tem suas informações, seu carrinho de compra e coisas do tipo. Mas nativamente o protocolo ele é stateless, ou seja, não tem estado. Toda a conexão é como se fosse a primeira vez, Você abre a conexão, manda os dados e recebe os dados de volta, mas o protocolo em si ele é stateless. Ele é um protocolo cliente-servidor, ele é muito fortemente baseado no conceito de requisição e resposta. Eu mando uma requisição para o servidor, baseado em quê? Baseado na URL. Então, eu mando uma URL com um conjunto de parâmetros, faço uma requisição e recebo algo como resposta. Essa resposta pode ser um arquivo texto no formato JSON, essa resposta pode ser um HTML, essa resposta pode ser um vídeo, mandado via streaming, pode ser várias coisas diferentes, mas o fato é que com o protocolo baseado nessa arquitetura cliente-servidor, você tem um cliente que manda uma requisição a partir de uma URL, mais um conjunto de parâmetros, mais um conjunto de headers, cookies e coisas do tipo, manda essa requisição e essa requisição é atendida por um servidor, daí o cliente é que fez a requisição, o servidor é o que manda a resposta baseado na requisição que foi feita. Além disso, a gente sabe que esse protocolo ele opera em cima da stack, da pilha TCP/IP, e via de regra esse é um protocolo que vai te retornar conteúdos para formar uma página web.
Então começa a partir do HTML, e aí provavelmente quando o HTML é interpretado pelo browser, ele vai perceber, opa, além do HTML que já veio, tem uma referência a um CSS, e ele abre uma requisição, tem uma referência para um JavaScript, ele vai lá e pega, faz uma outra requisição, tem uma referência para uma imagem, para um vídeo, e ele vai montando a página até que a página fica completamente carregada, e via de regra, as respostas que vêm a partir de uma requisição HTTP usando esses dados, HTML, CSS, JavaScript, mídias, mas pode ter, por exemplo, JSON, que é somente dados, né? E você vai ver que existem essas nuances, dependendo do tipo de arquitetura que você escolha para trabalhar na sua aplicação. Continuando, pessoal, mostrando aqui para você rapidamente como seria um fluxo básico de uma conexão HTTP. Primeiro, o usuário vai lá no browser e coloca a URL que ele quer obter essas informações. Então vai lá no browser e coloca www.google.com.br. E aí, uma vez que essa requisição é mandada, claro que tem outros detalhes aí de rede, como DNS, depois eu vou falar sobre isso, mas é feita uma requisição no raiz, usando o protocolo HTTP versão 1.1, para o host www.google.com.br. Uma vez que essa requisição é enviada e chega lá a partir da stack, né, a TCP/IP, chega no servidor de destino, você tem um servidor gerando uma resposta, né, HTTP/1.1, uma resposta do tipo 200, a gente vai ver depois os status de respostas do HTTP, que é uma resposta bem sucedida, ele manda lá um conjunto de cabeçalhos na requisição, né, na resposta, melhor dizendo. Tanto a requisição tem cabeçalhos, como a resposta também tem, dizendo a data, o tamanho do conteúdo e tal, e no corpo da resposta vem de fato a página HTML que você requereu a partir da URL que você informou no browser. E finalmente, uma vez que chega a resposta, o browser vai pegar aquela resposta e renderizar para você. Obviamente, para montar uma página HTML, não é feito apenas uma única requisição. Se você abrir o console desenvolvedor, você vai ver que são várias requisições, fontes, imagens, CSS, JavaScript, normalmente vem o HTML que referencia tudo isso e a partir disso ele vai baixando várias imagens, fontes e coisas do tipo para compor a sua página completamente. Então, o fluxo básico, né, entra com a URL, é gerada a partir do browser uma requisição, e essa requisição, quando você digita ali na caixinha de texto do browser e aperta Enter, é uma requisição do tipo GET. Existem outros tipos de requisição, né, o HTTP, o protocolo, ele tem alguns verbos, né, tem o GET, o POST, o PUT, o DELETE, tem o OPTION, tem o TRACE. Então ele tem vários verbos, e esses verbos são formas diferentes de você fazer requisições. Historicamente, dois deles são os mais importantes, que é o GET e o POST, e depois do advento dos web services, alguns outros métodos foram ressuscitados, né? O PUT, o DELETE, o próprio OPTIONS também é usado na comunicação de web services, e aí a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas de qualquer forma, esse é o fluxo básico. Mostrando aqui para vocês os métodos do HTTP, que eu já citei aqui, o HTTP tem vários métodos. Um dos mais importantes é o GET, certo? E depois a gente pode entrar um pouco mais em detalhes. Na verdade, eu vou entrar em mais detalhes em relação ao GET. Nós temos o outro método também muito importante, que é o POST. Então, os dois estão marcados aí, né, em amarelo para dar um destaque para os dois. Além dos dois, nós temos o PUT, o DELETE, o TRACE, o OPTIONS, o Connect e o RED. Então esses são os 8 métodos suportados pelo protocolo HTTP. Então o próximo passo eu quero mostrar para você aqui mais ou menos a ideia, só para fechar bem a ideia da requisição e resposta. Então você tem um cliente e um servidor. Esse cliente ele envia uma requisição para o servidor usando a URL mais um conjunto de parâmetros, isso deve estar bem claro para vocês nessa altura, e o servidor envia como resposta para o cliente HTML, CSS, JavaScript, imagens, vídeos e coisas do tipo. Então, para montar uma página, esse fluxo, requisição e resposta, é feito várias vezes. Por isso que uma das técnicas que você vê muito comumente no desenvolvimento web é você pegar, por exemplo, uma aplicação que foi desenvolvida usando 60 arquivos de JavaScript, você pegar todos esses arquivos, minificar, ou seja, comprimir o máximo possível e juntar tudo isso num arquivo só. Obviamente, se o arquivo ficar muito grande, você tem que separar isso para você não sobrecarregar demais a carga inicial do seu site, mas de qualquer forma, você fazer 60 requisições diferentes para pegar
arquivos muito pequenos, já que tem o protocolo TCP/IP, tem toda essa questão do handshake de comunicação, ele vai lá, manda uma requisição para abrir a conexão, recebe um reconhecimento, depois manda uma outra requisição, só isso para fazer o handshake inicial, para de fato mandar os dados. Então é interessante que você diminua a quantidade de requests necessárias para fazer a carga de uma página. Então, juntar vários JavaScripts, por exemplo, em um só arquivo, juntar vários CSS em um só arquivo, é muito interessante ser feito esse tipo de estratégia. Fora que tem muitas outras estratégias aí para você conseguir diminuir a carga do seu site, né? Você tem redes de alto desempenho, como as Content Delivery Networks, as CDNs, que você espalha os seus arquivos estáticos em vários locais diferentes, e no momento que o usuário vai carregar o site, aquele arquivo que tiver com a menor latência, né, menor nível de demora para receber o arquivo, ele é provido, ou seja, a resposta é dada pelo computador que tem a menor latência. Então tem várias técnicas, mas uma delas é você minimizar, diminuir a quantidade de requisições necessárias para você obter os arquivos. Obviamente, se o arquivo ficar muito grande, fica inviável também, arquivo de 3, 4 megas para você carregar uma página, então você acaba tendo que também quebrar para que em momentos diferentes do seu sistema você divida essa carga inicial, tá certo? Mas aí, para você entender que esse fluxo acontece repetidamente dentro de um protocolo stateless, né, que não tem estado, então, quando ele for abrir uma conexão, ele vai, de fato, ter um handshake de comunicação e aí ele obtém essas informações a partir do servidor baseado em requisição e resposta, porque é um protocolo baseado em cliente e servidor, como eu já falei anteriormente. Então, olhando um pouquinho da requisição tipo GET, só para a gente deixar algumas coisas mais claras para vocês, a requisição do tipo GET, você tem a URL e você tem parâmetros da requisição. Então, aqui no caso, deixa eu pegar aqui um exemplo prático disso, eu vou entrar aqui no Google, eu vou fazer o seguinte, ó, google.com.br, vou colocar aqui /search, e nesse caso eu tenho a URL que eu estou usando para fazer a minha requisição. Depois da URL, eu vou separar a URL dos parâmetros. Vou colocar uma interrogação e eu vou colocar aqui, ó, que recebe web mais moderno, certo? Então, aí o nome do nosso curso. Então, significa que daqui para trás eu tenho a URL, eu tenho uma interrogação como sendo divisor entre a URL e os parâmetros que eu vou passar nessa requisição, e aqui eu tenho os parâmetros organizados em chave igual a valor, e comercial, e aí eu tenho aqui host language igual a pt, deixa eu botar só pt, eu acho que vai dar português aqui, deixa eu botar pt-br. Então aqui eu tenho dois parâmetros, o parâmetro q, que representa uma query, e eu tenho aqui o valor do parâmetro q, web mais moderno. Query quer dizer a consulta que eu vou fazer em cima do serviço search, que é de pesquisa do Google. E o outro parâmetro dizendo qual é a língua da máquina host para que ele possa retornar o resultado em português. Então, em cima dessa URL, eu coloco aqui, faço a pesquisa e ele retorna o resultado em português, ó, imagens, web e tal. Se eu colocar aqui, em vez de ptbr, colocar en-us, o resultado vai vir em inglês. Então, ó, images for web moderno. E aí o resultado, about, coisas do tipo, vem todos em inglês. Se eu colocar aqui, mudar o parâmetro, em vez de web moderno, colocar, por exemplo, Linux, e colocar Enter, ele vai pesquisar agora sobre Linux, trazendo o resultado em inglês, e se eu mudar aqui, finalmente, para pt-br, você vai ver que o resultado dessa requisição vem em português. Então, na verdade, quando você tem uma requisição do tipo GET, os parâmetros vão no próprio corpo da URL, né? Os parâmetros vão na própria URL, e quando você tem outros tipos de requisição, no caso POST, os parâmetros vão no corpo da requisição. Então, é muito importante você perceber o seguinte, esse tipo de abordagem, ela é oportuna? Claro que é, quando você quer, por exemplo, fazer um bookmark, você quer salvar uma determinada URL específica, não só a URL, mas os parâmetros que você usou para chegar num determinado resultado. É importante que você tenha os parâmetros na URL para que você consiga esse tipo de coisa. Por outro lado, se você estiver acessando, por exemplo, um serviço de login, você vai querer que a sua senha apareça diretamente na URL? Não faz sentido.
obviamente a sua senha não iria aparecer assim, iria aparecer explicitamente colocando diretamente na URL. Isso não é interessante. Então, para esse tipo de cenário, você tem requisições do tipo POST, que os parâmetros vão no corpo da requisição. Ah, Léo, quer dizer que se eu passar os parâmetros no corpo da requisição, eu tenho uma requisição segura? Não. Para você ter uma requisição segura, você precisa ter a sua requisição executando em cima de um protocolo HTTPS, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O HTTPS é um protocolo seguro que faz com que a comunicação da máquina cliente para a máquina servidora seja criptografada. Eu vou falar isso mais na frente. Voltando aqui para a apresentação, então nós temos uma requisição do tipo GET, que a grande informação marcante desse tipo de requisição é que os parâmetros eles vão diretamente dentro da URL, então você coloca search, interrogação, e passa parâmetro, chave igual a valor e comercial, chave igual a valor, e você vai passando todos os parâmetros na própria requisição, e o corpo, nesse caso aqui, vai ficar vazio e os parâmetros vão estar diretamente na URL. Já quando você vai para uma requisição do tipo POST, o que é que nós temos? Você tem a mesma coisa, né? Você tem uma requisição usando o verbo ou o método do HTTP POST. Nesse caso, ele vai fazer a requisição no host accounts.google.com, em cima do path /signin, usando o verbo ou método HTTP POST. E dentro do corpo da requisição, você tem os parâmetros que vão ser enviados para que lá do outro lado, de fato, aquela requisição seja processada. Cabe uma observação, né? Você vai colocar os parâmetros dentro do corpo, mas isso não significa que você tem uma requisição segura. Se você estiver rodando em cima do protocolo HTTP e você colocar, por exemplo, um software que vai, tipo o Wireshark, por exemplo, que vai fazer sniffer na rede, né? Vai monitorar os pacotes que estão trafegando na rede, você vai ver de forma aberta todas essas informações, inclusive se tiver a senha do usuário, vai aparecer no corpo da requisição. Então, toma muito cuidado para que na hora que você estiver trabalhando com informações sensíveis, você use o protocolo HTTPS. E é uma tendência, na verdade, na maioria dos grandes sites, inclusive coisas mais simples, como uma pesquisa que você faz no Google, que antigamente não era HTTPS, hoje muita coisa na web está migrando, digamos assim, para HTTPS, porque de fato onde você tem a sua comunicação, não só parâmetros, os headers, cookies, tudo isso é criptografado e só você evita aquele ataque que é o homem no meio, né? O cara que vai olhar o meio ali da conexão e vai pegar os dados sensíveis, então isso evita. Então não apenas colocar os parâmetros no body, mas você ter isso criptografado é essencial. Continuando, aqui vai aparecer a página, obviamente, fiz uma requisição que vai trazer aqui o e-mail do cara para você ir para o próximo passo, que é digitar a senha, só para mostrar a página que foi gerada a partir de uma requisição mais ou menos parecida com isso. E continuando aqui, nós temos os grupos de status de mensagens do HTTP, nós temos mensagens de código 100, aí pode ter vários tipos diferentes dentro do grupo 100, a mesma coisa do 200, mesma coisa do 300, do 400 e do 500. Então nós temos o grupo de status de mensagens do grupo 100, são mensagens de informação, no grupo 200 são as mensagens de sucesso, grupo 300 são quando há necessidade de fazer um redirecionamento, a URL do seu site mudou e você quer ainda que o endereço antigo aponte para o endereço novo. Então você manda uma resposta com o status 300 e o browser vai para o novo endereço. Os erros 400 são erros gerados a partir do cliente, ou seja, você fez uma requisição inválida, passando parâmetros inválidos ou parâmetros insuficientes para poder atender a requisição, e aí gera erros 400, ou você fez, por exemplo, o famoso 404, você fez uma requisição para um endereço que não tem nenhum tipo de serviço atendendo, não tem nenhuma página associada, ele vai gerar um erro 404 porque o cliente demandou uma requisição inválida. Erro 500, aconteceu algum erro no seu servidor, o banco de dados ficou fora do ar, ou aconteceu algum erro de código no lado do servidor para atender a requisição, gera erro 500. Então esses são os 5 grupos de status de mensagens que você tem no protocolo HTTP. A gente viu várias coisas nessa aula, certo? É um resumo. A ideia é a gente ter uma ideia geral e entender não só HTTP, mas vários conceitos importantes na web. Espero na próxima aula.